É bom ter duas mulheres no grupo, viu? Né? Vamos lá. Estamos iniciando aí mais uma edição do Jornal da Cultural, com a apresentação de Flávia Toledo, Germano Schoenfelder, Paulo Marques, Rogério Bolinho, Vinícius de Paula. Boa noite, meninos. Boa noite. Olá, Flavinha. Boa noite. E hoje nós vamos falar também da agenda positiva, né, Paulo? E para falar da agenda positiva, nós vamos ter um tema muito legal, que é os animaizinhos de estimação. Então, vou começar esse jornal com uma frase que eu vi no filme Marley e Eu. Nossos animais de estimação têm vida tão curta e ainda assim passam a maior parte do tempo nos esperando, nos dias que voltamos para casa. É impressionante quanto amor e alegria eles trazem para as nossas vidas. É verdade isso, Jussara? A Jussara do Conselho de Bem-Estar Animal está aqui com a gente. Conselho Boa noite, Municipal Jussara. de Proteção e Bem-Estar Animal. E Bem-Estar Animal. Boa noite, Oi, Ju. pessoal, boa noite. Tudo bem? Olá, Ju. É uma verdade, né, Flávia? Esses animais são seres iluminados, especiais, e a vidinha deles é mais curta porque eles já nascem sabendo o que é importante, né? Que é o amor, que é a educação, e essa entrega que eles se entregam a nós, né? Aos seus tutores. Então, é absolutamente verdade isso, com certeza. A gente tem muito que aprender com os animais. Né? Uma vida de doação, exatamente. E assim, eu queria contar algumas novidades para quem acompanha o Ouvinte Sorocaba. A gente colocou as fotos da Ju lá, dos cachorrinhos do canil. Uma era uma cachorrinha bem triste, é a Pequena, o nome dela? A primeira que nós colocamos? É a Medrosinha, né? A gente estava chamando ela de Medrosinha. E ela achou uma família. A partir desses compartilhamentos, né? A Ju postou na página dela. Nós replicamos no Ouvinte Sorocaba, que a gente tem uma super parceria com a Ju. E a Pequena achou uma família. Logo em seguida, foi o Tobias, que também é um cachorro que estava desde quando? Desde 2018 lá, Ju? Do Tobias? 2018. Foi o Tobias. E, por último, foi o cachorro que eu amo de paixão. Amo. Eu levei ele até na Rádio Ipanema, gente. O Cido. Se lembra que a gente vestiu ele igualzinho o Urbano? Ele ficou idêntico, até a barba. Lembra? A cara do Urbano ficou. É a gravata, né, Flávia? É o Urbano em forma canina. Não, e a gravata roxa. Os dois de gravata roxa. É pena que não dá para pôr Ele a falou foto também aqui, olho gente, vivo? porque é demais. Quase que ele falou, olho vivo. Girando. Lau, 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 lau. Cana neles. Querido Urbano, um abraço. Beijo, Urbano. E aí, ele foi adotado também. Mal foi adotado, já tiraram a barba do Urbano que ele tinha lá, já fizeram uma tosa. E é engraçado a cara que eles ficam, Ju. Peso, né? Muda esses animais, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa rede de compartilhamento que está fazendo um trabalho intenso dentro do canil municipal e que o ouvinte fica muito feliz em poder colaborar. Flávia, só rapidamente, antes da fala da Jussara, rapidinho, a gente está ao vivo já, diretamente do perfil do Ouvinte Sorocaba. Não é da página. Olha! Opa! Sensacional! Ao vivo, com participações aqui, já vamos ler comentários. Pois não, Jussara, é com você. Jussara, é contigo. Eu não consegui ouvir, eu não sei nem quem fez a pergunta. A Ju, sobre os compartilhamentos? Isso, Ju, sobre os compartilhamentos que a gente ajuda. Você colocou as fotos no perfil e a gente foi compartilhando. E eu queria que você contasse dessa rede do bem, que está fazendo um trabalho bem diferenciado dentro do canil. Então, esse mês de abril foi um mês muito... A gente está vivendo um momento muito complicado, mas foi um mês muito positivo, né? Aproveitando essa situação, que todos estão em casa, mas, por um outro lado, as pessoas estão mais carentes e estão mais atentas às redes sociais, né? A gente intensificou a postagem dos animais. E olha, esse mês, só com essas postagens e o compartilhamento dos protetores, dos simpatizantes, com a ajuda de vocês, que foi essencial, a gente conseguiu lares, famílias ótimas, para 6 animais. Né? Então, olha, foi o Tito no dia 3 de abril. Aí levou um tempinho, a gente teve uma pincherzinha,
que foi adotada com a ajuda da Érica Rodrigues, no dia 16. Aí, essa última semana foi tudo de bom, né? A gente começou com a Lindsay, que recebeu o nome de Linda, foi adotada, ela veio de uma situação de maus tratos e agora foi para uma família linda e assim que está cuidando dela como se ela fosse um bebezinho, sabe? Então é maravilhoso. Aí veio a Medrosinha, que foi o post que viralizou, né? A foto que ela estava lá toda acuada. Ju, a sua foto é incrível. Eu queria que o Germano Schoenfelder olhasse aquela foto. Você olhou, eu mandei para você no Zap. Que foto, Sim. Parabéns. O olhar daquele animal, aquela foto, perfeito. E é a realidade daqueles animais, né, Flávia? Tem algumas pessoas que imaginam assim, vou acionar resgate da prefeitura e acabou o problema. Não, né? O animal só sai da rua e é levado para o canil, mas não resolve nada, né? Começa ali uma outra realidade, que o animal ele precisa sair dali. Ele só saiu da vista ali da sociedade, né? Mas ele precisa sair do canil. Então, é por isso a importância desses compartilhamentos, né, desse trabalho. Mas não acabou, peraí. Teve a Medrosinha, dia 20... Então, a Lindsay, dia 22, dia 23, a Medrosinha, dia 24, o Tobias, e no dia 25 eu conversei com a Sônia, que é a adotante do Cido, e ontem ela já levou o Cido para casa. Então, assim, foi um seguido do outro, aquela coisa que você não consegue nem dormir, né? Que você fala, gente, não acredito que isso está acontecendo. Mas foi muito, muito bom mesmo, sabe? E continue essa corrente do bem, né? É muito importante. As pessoas precisam ter esse conhecimento. E o fato dela compartilhar... Oi. Pode terminar, eu vou te fazer uma pergunta depois. O fato dela Tem uma fila. Pensei que o Paulo estava fazendo contato. Oi, Paulo. Desculpa, termina, Ju. Então, quando ela compartilha, ela está mostrando para os amigos dela aquele animal. E pode ser que não seja ali que esse animal vai ser adotado, mas no compartilhamento do amigo. Então, é realmente uma corrente do bem, né? Até aquele animal chegar na família, tanto que no post do Cido eu escrevi, falei, eu tenho certeza que a família do Cido está lendo esse post agora, né? E deu certo. Então, agora a gente está na campanha do Pepeu, que é um animalzinho super inseguro. A gente tem, inclusive, poucas fotos dele, porque ele só fica deitadinho ali naquela casinha dele, na caminha, né? Ele, até para fazer as necessidades e para comer, ele só se alimenta quando não tem ninguém por perto. Nossa. Então, a realidade daqueles animais é muito triste, né? Muito triste mesmo. Falei muito, né, gente? Imagino. Então, primeiro, obrigado por você estar aqui conosco. Eu acho que é uma experiência bem bacana quando a gente consegue ter profissionais de outras áreas compartilhando conhecimentos muito interessantes relacionados ao trabalho que você faz. A gente tem feito algumas pesquisas e a gente tem percebido que nessa época agora de pandemia, pelo menos nos Estados Unidos e em outros países do mundo, tem crescido exageradamente a adoção de cães e animais. E aí, o que a gente percebe? Que nesse momento de distanciamento social, as pessoas realmente elas precisam se sentir mais queridas e mais acolhidas. Mas eu acho que tem alguns alertas que talvez as pessoas deveriam perceber, né? Que é interessante você realmente ter a possibilidade de adotar um animal nesse momento, é interessante. Mas não é só nesse momento que o animal tem que ser adotado. Não é só nesse momento que o animal tem que ser adotado. Na sua opinião, qual que é a rotina que as famílias que querem adotar animais precisam ter nesse momento agora de quarentena? As pessoas querem adotar nesse momento de quarentena? Qual rotina que elas devem ter para adotar o animal? Quais as rotinas, as orientações? A partir do momento que ela adquire o animal. Tá. Sim.
Então, esse é um momento, a gente diz assim, que a gente está aproveitando essa situação, né, de que as pessoas estão buscando companhia, porque estão dentro de casa, mas, por outro lado, a gente fala o seguinte, que as pessoas precisam pensar muito bem antes de adotar, porque essa pandemia, esse isolamento, ele vai acabar, né? E aí, o isolamento acaba, porém o animal continua nessa família. Então, não adotar por impulso, porque precisa pensar que o animal vai dar despesa, o animal precisa de veterinário, ele precisa de uma alimentação adequada, ele precisa do local adequado onde ele vai ficar. Então, isso não tem como se discutir. Da nossa parte, né, dos protetores, do pessoal de ONG, também precisa ter um cuidado maior. Porque quando a gente começa a ter um interesse pelas adoções, a gente fica muito feliz, né? Mas a gente precisa fazer uma entrevista muito bem feita, verificar se realmente a família toda está de acordo com essa adoção, que vai ter condições de cuidar desse animal, porque senão o animal vai ter um lar durante um período e depois... Ju, você tá de fone? Você tá de fone? Então, assim, da entrevista, da verificação, da real... A gente está tendo um problema isso. com a Jussara, talvez a internet dela não esteja ajudando. Mas o que a gente tem que realmente levar em conta é que nesse momento da pandemia, a gente não pode esquecer que é um momento realmente de solidão que as pessoas têm na quarentena, mas que isso também não seja só apenas um motivo de adoção, né? E que muitas vezes o contato que nós devemos ter com os animais é uma coisa muito mais constante, é de um ato contínuo. Ela não tem que vir apenas nesse momento da pandemia, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou adotar um animal agora e depois eu não vou mais precisar dele. Gente, não é assim que as coisas funcionam. O animal é como se fosse um filho, é coisa séria e é para você levar pro resto da sua vida, né? Exatamente. Até porque a gente precisa pensar de uma forma mais responsável de demonstrar essa preocupação que as pessoas têm com os animais, né? Que não é mais um momento passageiro e tudo mais, mas que ela tem que literalmente perpetuar aí como algo que é da rotina da vida da pessoa, né? Faz parte do sentimento dela. É formidável. É uma responsabilidade para o resto da vida. Sim. Inclusive, Paulo, fala, Vinícius. Não, pode falar você primeiro, Bolinha. Então, eu acho, Paulo, muito bem colocado, porque assim, porque, claro, é um momento de isolamento, é um momento que as pessoas estão fragilizadas, não é diferente de um sequestro, onde tem lá a síndrome de Estocolmo, que a pessoa é sequestrada e ela convive lá com o seu sequestrador e depois ela chega até, né, no momento a defender este. Então, quer dizer, as pessoas no momento de isolamento, no momento de carência afetiva, alguns têm seus familiares, outros nem tanto. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que mora sozinho, então, de repente, no momento desse, a pessoa vai lá e adota um animalzinho mesmo. Então, eu achei muito oportuna a sua colocação em relação a isso e até as orientações que a Jussara estava dando, até que nós pedimos desculpa para aqueles que nos estão acompanhando, mas é porque a live é ao vivo e isso mostra que realmente cada um de nós está em sua casa para fazer o melhor para você que está aí nos acompanhando, em caráter de respeito a você que nos acompanha, ao seguidor aí do Ouvinte Sorocaba, ao seguidor da Cultural FM, e também em respeito às regras da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que estamos cada um de nós em nossas residências. Eu não estou na residência, eu estou aqui no local, né, a trabalho, mas estamos cada um de nós isolados. Então, por isso, essa dificuldade
e a live caiu aí o sinal da Jussara por conta disso. Mas voltando à questão da colocação sua, Paula, realmente, Paulo, precisa chamar a atenção a isso. O momento é oportuno, a pessoa fica carente, a pessoa fica no momento tocado, né, fragilizada, e vai lá e adota um animalzinho. Mas ela precisa entender que a responsabilidade ela é perene. A responsabilidade com o animalzinho ela é perene, ela é para toda a vida. Então, a pessoa precisa estar ciente que quando a pandemia passar, o cuidado, o carinho, o afeto tem que ser... Vai continuar, né? Tem que receber uma ligação aqui no Oportuna, tem que continuar. Então, o que acontece? E é importante, às vezes a pessoa, né? Não, no politicamente correto, não vou tocar nesse assunto, mas eu acho muito legal, viu, Paulo, que você toca nesses assuntos importantes, porque precisa ficar claro sim, né? Olha só, passou a pandemia e agora? Porque não pode acontecer, porque esse animalzinho abandonado, esse animalzinho fragilizado, ele já teve uma família lá atrás, né? Ele teve uma família que também o adotou, que também o assumiu, e de repente, não vou julgar aqui porque cargas d'água, essa família o deixou no meio do caminho. Então essa nova família que está agora adotando, que nós festejamos muito, eu com a Flavinha, nós festejamos muito essas adoções no decorrer desses dias, então essas famílias têm que realmente ter a ciência, e aqueles que virão adotar os próximos têm que ter a ciência de que tem que ter essa responsabilidade perene. É um animalzinho que precisa de cuidado, carinho, muito além da pandemia. E sem contar que essa coisa da solidariedade, ela realmente cresceu. Então, hoje a gente tem solidariedade das pessoas adotando os animais. A gente percebe também que as pessoas que não podem adotar contribuem com rações. Eu acho que isso aí também é importante. E uma coisa que eu andei pesquisando, muitos zoológicos estão recebendo doações de pessoas do mundo inteiro para poder manter os animais saudáveis e cuidado, né? Porque, assim, a gente percebe que numa hora dessa, a tendência é o quê? De você ter que ficar em casa, de você não ter mais os cuidadores, né? Então, eu acho que é uma forma interessante da gente também perceber que a gente está lidando com uma vida. É uma vida animal, né? E as pessoas geralmente fazem as suas escolhas pelo aquilo que elas acham que é interessante, elas fazem as escolhas das suas causas, né? Jussara, você... Ju, tá ouvindo? É isso aí. Ju, tá ouvindo? Jussara? Oi, Ju. Jussara, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o que você fala. Você tá ouvindo a gente? Acho que não. Acho que não, Ju. Mas depois ela vai assistir essa live gravada, ela vai perceber que realmente a gente fez o dever de casa e que a gente traz experiência disso, e acho que precisa ficar deixado isso registrado aqui. O trabalho da Jussara Fernandes em Sorocaba é de uma relevância tão grande que ela consegue, com toda a rede de contatos que ela tem, juntar pessoas na cidade e começar a pensar em políticas públicas e relacionadas ao cuidado do bem animal. Não apenas em relação à adoção, né? Mas do próprio cuidado com que é feito o manejo desses animais. Principalmente quando a gente percebe aquelas falas do tipo, é um cavalo, ele não sente tanto, o cavalo foi feito para puxar uma carroça. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, porque eu não sou um cara que é o engajado na causa animal, mas respeito e tento entender e compreender. Mas o que eu mais admiro são a forma com que essas pessoas conseguem lidar com esse tipo de informação e mostrar um outro lado, né? E eu acho que é bem interessante a gente ter esse trabalho que a Jussara faz ser reconhecido e que as pessoas comecem a entender que cuidar dos animais faz parte também da sociedade, né? Eu acho que é uma função nossa, enquanto cidadão, também levar isso em consideração. Perfeito, Paulo. Inclusive, essa colocação... Pô, Vini, pode falar. Pode falar? Eu ia falar uma coisa, você já falou por mim, o Bolinho. Isso significa que a gente também está em sintonia. Isso é muito legal. Nesse quesito, eu queria fazer uma pergunta para a Jussara. O Paulo comentou de políticas públicas, né? De políticas voltadas à questão animal, o que é muito importante hoje em dia, né? Sempre foi e agora também não deixaria de ser. Mas nessa questão, eu gostaria de saber da Jussara
uma situação da qual, por exemplo, muita gente acredita, de repente, que a principal situação, mas é só um animal, como que a gente lida com isso? Mas tantas coisas para lidar, a gente tem, por exemplo, pessoas agora com Covid, temos uma crise na saúde pública, uma pandemia aí lidando, temos pessoas com fome, temos pessoas com um monte de turbulências passando pela vida, mas fora também no contexto do Covid, sempre existiu, né, argumentos como, temos também pessoas com fome, pessoas doentes, pessoas desempregadas, como que a gente pode lidar com essa situação? Também não vou entrar no mérito do que é prioridade, né, nesse sentido, mas acredito que a Jussara possa vir responder essa situação também para a gente, do que se trata quando a gente fala de prioridades, né? No caso, quando ela escuta... Ô, Vinícius, eu vou te interromper rapidinho. Claro. Eu só vou apresentar que a gente está no Jornal da Cultural, que o Ferreirinha já puxou minha orelha aqui. Como a gente entrou no FM agora, tá? Nós estamos com mais uma edição do Jornal da Cultural, com a apresentação de Flávia Toledo, Vinícius, Paulo Marques, Germano Schoenfelder, Rogério Bolinho. Tá, gente? Então, uma boa noite aí para quem está ouvindo no Boa FM. noite a todos que estão nos ouvindo agora. Boa noite, todo mundo. E a nossa convidada hoje e a nossa convidada hoje é a Jussara Fernandes, que é presidente do Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal. Daqui a pouco ela já volta aqui na nossa live. Já coloquei ela novamente. Já voltou, aí. Ju, tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo você. Me lembrou aquele programa do Silvio Santos. Me lembrou aquele programa do Silvio Santos que você entrava numa cabine e perguntava: quer trocar a sua pilha por uma pera? Sim! Né, Ju? Nossa, gente, me lembrou Você troca políticas públicas por animais, por um pente sem dente. Não! Ju, enquanto você estava retornando à nossa live, a gente estava aqui comentando duas coisas. Da importância que tem o seu trabalho aqui na cidade, de uma pessoa que tem lutado pelo bem-estar animal e a diferença que isso tem feito, né? E segundo, o Vinícius ele tinha tocado, como que hoje Sorocaba se posiciona em relação a políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. A gente não tem só Sorocaba, né, que ao longo do último ano e desse ano também, antes da pandemia, nós tivemos audiências públicas aqui na Casa de Leis de Sorocaba, tem o seu trabalho junto com os vereadores e com outros líderes da cidade. Conta um pouco para a gente como que tem sido esse trabalho aqui de engajar realmente essas políticas em benefício do bem-estar animal. Eu só vou fazer um adentro dessa pergunta, porque muita gente, que eu fiz também na pergunta, quando a Jussara estava retornando, muita gente entende questões de prioridades. Mas é só um animal que está aí, tanta gente passando fome, tanta gente desempregada, vocês preocupados com animais. Eu falei que não vou entrar no mérito, também não vou entrar de novo, reafirmo que não é nosso dever, né, julgar essa questão de prioridade. Mas eu gostaria de saber como que você encara também essa situação, Jussara. Então, essa situação das políticas públicas é algo que vem de muitos anos, né? E até essa mudança, essa questão de sempre fazerem, né? Muita gente fazer essa comparação e falar: nossa, você está lutando por animais, sendo que tem tantas pessoas precisando de ajuda, a questão da saúde pública. Então, essa foi uma das barreiras que nós conseguimos transpor, né? Que foi a de transferir a questão do bem-estar animal para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, isso foi retirado da Secretaria de Saúde, né? Então, mantém-se junto à Secretaria da Saúde somente a questão das zoonoses, né? Bem-estar, seção de Secretaria do Meio Ambiente agora. O que a gente vê? Esse trabalho de cobrar políticas públicas, de tentar melhorar essa questão, eu faço há muito tempo, né? Não façam contas, tá? Mas desde 2008, né? Existe toda essa movimentação. Então, o que eu vejo nos últimos anos é uma mudança de comportamento, uma mudança na forma de pensar, tanto da sociedade civil
quanto dos administradores, dos legisladores, né? Aqui, particularmente em Sorocaba, a gente não dá brecha mesmo, né? O tempo todo a gente está pedindo audiência pública, qualquer rumor de que vamos falar de rodeio, o vereador foi em tal lugar e falou que vai, pronto, a gente já vai para cima, né, num trabalho realmente em conjunto, para que não haja um retrocesso nas leis que a gente já tem hoje. Então, eu vejo assim, o cenário, ele está melhor do que alguns anos atrás, né? Mas, por conta do trabalho realmente que é realizado pelas ONGs, pelos protetores, né? Então, não tem muito espaço para um retrocesso, digamos assim. Mas é claro que tudo isso, o cenário atual, nós temos, né, o administrador do executivo, nós temos vereadores, e assim, já há um consenso, digamos assim. Agora vem novas eleições, então a gente não sabe quem serão essas pessoas. Então, inicia-se, a cada novo mandato, novos mandatos, inicia-se um novo conhecimento. A gente tem que saber até que ponto vai, se é uma coisa negociável, se tem que haver muita pressão, né? Mas eu vejo assim, a gente tem leis boas, nós temos uma legislação boa, mas precisa de mais fiscalização. Fiscalização ainda é uma coisa que é falha aqui em Sorocaba. Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, existe um processo, uma regra, um procedimento para adotar os animais? Se tem, quais são? Então, cada entidade, cada ONG tem a sua forma de conduzir as adoções, né? O que eu acho interessante é falar sobre a adoção dentro do poder público, né? Porque a gente sabe que o canil municipal está sempre lotado, sempre com muitos cães, com muitos gatos, com cavalos, inclusive, né? Então, assim, a pessoa, ela deve procurar diretamente o abrigo municipal, que fica ali no Jardim Zulmira, pedir para ver os animais. A gente sabe de alguns problemas que existem ali dentro, né, de má vontade mesmo de se mostrar os animais. Agora, há poucos dias, numa dessas campanhas dos animais que nós fizemos, eu soube que uma pessoa foi até lá para adotar e na portaria do canil falaram, não, só depois que passar a pandemia. Então, assim, a gente, né, tirando água da pedra, tentando divulgar os animais, implorando para as pessoas irem até o abrigo municipal, e quando a pessoa chega lá, alguém despreparado fala, não, você volta depois que passar a pandemia. Então, vai até o local, eles fazem uma entrevista também, especialmente para os animais de porte grande, né, porque tem que ter o local adequado, se é um animal mais arisco, eles fazem tem todo um questionário, o local tem que ser seguro, né, a pessoa tem que ter condições, demonstrar o mínimo de condições de cuidar desse animal, e aí faz um termo de adoção, o animal já sai de lá com o microchip, né, no nome da pessoa, vermifugado e castrado. Na sua opinião, qual é a maior demanda de adoção aqui na cidade? São de filhotes ou de animais já crescidos, adultos? Sempre são os filhotes. Os filhotes é uma coisa até injusta com os adultos, né? Porque eles são encantadores, tem a questão de você ficar com ele no colo. Então, assim, em relação a filhote, não dá para disputar. E até por isso é importante a gente focar nessas campanhas voltadas para os animais adultos, né? Porque as chances deles serem adotados é menor. Porém, as vantagens em se adotar um animal adulto é infinitamente maior do que você adotar um bebezinho, né? O bebê ficar ensinando desde o começo o local de você fazer xixi, fazer o cocô, que às vezes é complicado, as pessoas dizem assim, ai meu Deus, eu não vou ter essa paciência, porque não é fácil, mas também é prazeroso, né?
Com certeza, com certeza. Mas é o uma adulto... Oi. Jussara, no final dos anos 70, o FBI ligou aos casos de crueldade com animais com perfis de psicopatas. Então, assim, quem faz mal para o animal, quem maltrata, quem judia, quem é violento com o animal, eles entendem que pode ser violento, agressivo, até matar pessoas. Eles fizeram esse estudo, e existe um estudo aqui no Brasil, até por um psiquiatra forense. Vou tentar lembrar o nome dele agora. Se eu não me engano, Guido Palombo. Existe essa relação da violência? As pessoas que são violentas com animais são violentas com gente? E isso me lembra muito o caso da cachorrinha do Carrefour, que é um caso que marcou a mim e muita gente. Com certeza, da manchinha, né? Manchinha, com certeza, Flávia, o fato da pessoa não ter essa empatia, né? Ela não se incomoda em ver um animal sofrendo, o animal naquela situação. Com certeza isso está ligado ao psicológico dessa pessoa, e uma pessoa que faz mal para um animal, ela é capaz de fazer isso em relação a uma criança e em relação a outras pessoas. E eu digo mais, né, em relação a essas denúncias que acabam chegando para nós, que somos de ONGs. Por trás de um crime de maus tratos a animais, é muito importante que as autoridades investiguem, porque pode ter uma criança sendo maltratada, pode ter uma mulher sendo subjugada, né? O crime de maus tratos, por trás dele pode ter outros crimes encobertos, né? Então, é muito importante e, infelizmente, nós não temos isso. As nossas autoridades, elas não dão a devida importância aos crimes cometidos contra os animais, né? Os animais ficam, infelizmente, em segundo plano, seja nas denúncias vinculadas à prefeitura, sejam as denúncias vinculadas à polícia. Infelizmente, é dessa forma. Jussara, você falou que, tipo assim, que as pessoas têm a preferência pelos animais menores, pelos filhotes, claro, pela fofurinha que né, por todo um conjunto de situações. Que não é diferente nas adoções humanas, onde também as pessoas que vão adotar preferem as crianças numa idade menor, no máximo de até 3 anos, né? Quando não bebê, no máximo até 3, 4 anos de idade, e justificam que é por causa dos vícios, por causa da educação, por causa da convivência que já tem, né? Então também não é muito diferente, e tanto as crianças sofrem, né? As crianças de uma certa idade sofrem por conta disso, e também não esquecendo que, assim como do lado humano, que as pessoas também defendem um fenótipo, preferem os loiros, de olhos azuis, peles claras, né, de cutis brilhantes, também nos animais preferem de pedigree, prefere os animais de pedigree, prefere os animais... falei aqui de cutis brilhante, né? O Germano já está com a dele. Então, tipo assim, prefere também os animais de pedigree, os POs, né? Puros de origem e tal. Então, não é diferente. Então, por quê? No caso dos animais, já de uma certa idade, os animais adultos, no caso do humano, justifica que é por causa dos vícios, por causa dos hábitos já adquiridos em outros lugares e tal. No caso dos animais, as pessoas tentam justificar que não vai ter a doçura, não vai ter a adaptação, não vai ter, por exemplo, o reconhecimento. Mas isso não é verdade, né? Os animais não têm isso. O meu irmão e minha cunhada, que são apaixonados por animais, são os defensores da causa. Eu, como bem disse o Paulo também, eu compartilho disso. Eu tenho uma paixão pela causa, claro, eu acompanho, mas não milito tanto, né? Embora, já disse uma reportagem quando você esteve lá nos estúdios da Cultural, eu, antes do jornalismo, eu sou técnico agrícola, técnico agropecuária, então, claro que eu gosto de animais, né, porque é da minha formação, morei em fazenda, venho do interior e tudo mais. Mas o meu irmão e minha cunhada, eles são realmente militantes, apaixonados pela causa. E eles adotaram o Negão.
né, que é o filho mais novo deles, que é um cachorrinho que tinha sido abandonado, judiado. Ele tem medo de fogos de artifício, Jussara, como nós falamos na vez passada, aí na entrevista. Ele tem medo. O meu irmão bate o pé, ele já fica temeroso. Por quê? Porque certamente foi muito agredido, muito judiado, né? Mas, assim como o Negão demonstrou para a família, né, para o meu irmão e para minha cunhada, e eu que convivo com ele, que ele é meu sobrinho querido, demonstrou que ele tem sim, ele se adapta, ele quer carinho, que ele quer ser bem recebido e tudo. Então é importante que as pessoas saibam que os animais de uma certa idade, e diferente de pedigree ou não, né, eles também têm isso, é deles, né? Eles têm esse carinho, eles querem ser bem protegidos, querem ser bem tratados, e eles vão retribuir à altura, não é, Jussara? Sim, a adaptação, Rogério, dos animais adultos, ela é muito rápida. Até porque, assim, o animal adulto, a gente já consegue, a gente tem definido quais são as características desse animal, qual é o temperamento dele, o que ele faz, o que ele não faz. Então, com essas informações, a gente consegue realmente saber se aquela família, a gente consegue fazer uma avaliação de que essa adoção vai dar certo ou não. Porque um animal muito agitado, a gente não pode colocar um animal agitado numa família que tem um casal de idoso, por exemplo, porque isso vai dar problema. Por outro lado, é uma família em que gosta de correr, né, gosta de atividade. Travou lá, né? Travou Essa é lá a o sinal. vantagem da gente fazer essa adoção do animal adulto. E o animal adulto, ele se adapta muito rápido, muito rápido. E, assim, os animais são seres sencientes, né? Acho que ninguém tem dúvida. Então, eles têm sentimentos, eles conseguem perceber tudo o que acontece ao redor deles, e eles sabem quando eles estão numa nova, num recomeço, né, que eu chamo. Ele está numa família, então eles são muito gratos, e eles se adaptam muito rápido e retribuem isso de uma forma muito rápida. Então, assim, vamos acabar com esse preconceito, né, de que precisa ser um filhote para se adaptar. Não, é muito bom, é muito mais fácil, é menos dispendioso a gente adotar um animal adulto, né, e ele vai retribuir isso da melhor maneira possível. Não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Sem dúvida. Jussara, com esse período de pandemia que estamos vivendo, houve um aumento no caso de animais abandonados ou está tendo mais animais adotados? As duas coisas, Germano. A gente, principalmente no início da pandemia, a gente sentiu por parte dos próprios adotantes uma procura muito grande, né, em relação às pessoas que tinham realizado a adoção, no desespero de querer devolver o animal. Ai, eu não vou dar conta, eu vou perder meu emprego. Então, assim, no início, a gente sentiu isso, né, um abandono, até um número maior de animais abandonados, e uma procura por parte das pessoas para devolver esses animais. Agora, eu sinto particularmente que, assim, as coisas estão um pouco mais calmas, né? As pessoas estão realmente incorporando o que é o isolamento, o que vai acontecer. Então, eu sinto um desespero menor, né? E uma procura maior pelos animais, né? O que me dá um pouco de medo até, porque, assim, se quem tiver com animais não fizer uma entrevista muito bem feita, né, realmente priorizar a questão das condições da família em ter esse animal em casa, quando passar essa pandemia, a gente vai ter novamente um pico de abandono. Então, eu acho que é positivo, tem esse aumento na procura. Né? É complicado, muito complicado. Então, a gente tem que ter muito tato, né? Não ter preguiça de fazer entrevista, de conversar, de perguntar muito. A pessoa, às vezes, até perde a paciência e fala, viu, hello, né? Tô adotando um cachorro ou uma criança. Mas, assim, a gente precisa fazer esse trabalho, né? Sim. A Flávia eu quero ressaltar, o Paulo bem colocou
um pouquinho antes da queda do seu sinal, da questão da credibilidade, por que você é tão querida, Jussara. Eu quero que fique claro para quem está nos acompanhando que a Jussara não é uma paraquedista, ela não é uma oportunista momentânea, ela é uma pessoa, como ela colocou e pediu para que não fizéssemos conta, claro que respeitamos e não fizemos, mas que está na militância desde 2008, ou seja, 12 anos pelo menos, né? Militando na causa, numa causa verdadeira, numa causa real. Hoje eu conversava muito com a Flavinha, que a Flavinha também vibra muito com toda a situação das adoções que ocorreram durante a semana, e eu ressaltei uma situação que, além dessa importância de que você realmente defende a causa, agora mesmo, na sua entrevista, você trata sempre de forma muito objetiva, sem tendências, né? Sem puxar para um lado ou para o outro, sempre realmente só pela questão dos animais. Então, eu quero que isso fique muito claro. Uma outra situação é o reconhecimento. Você costuma reconhecer, eu falei para a Flávia também à tarde, a Flávia agora voltou aí e pode confirmar isso, eu falei que é notório que você também tem de uma humildade e de uma gentileza, que você reconhece aquelas pessoas que também militam na causa e que apoiam. Não por menos você é respeitado, como bem disse o Paulo, lá na Câmara Municipal, não por menos você é respeitado por todo o veículo de comunicação. Quem visitar as suas redes sociais vai ver que você realmente é querida por todo o veículo de comunicação. Não por menos você chama cada um desses veículos, não diferente aqui no nosso, pelo nome, porque você realmente está envolvida com a causa animal, e realmente o seu carinho é muito grande, e o seu reconhecimento com aqueles que contribuem, com aqueles que colaboram de forma positiva, como a Flavinha, que também é uma guerreira que milita bastante na causa, é notório. Então, isso demonstra, porque aquele que compartilha o status do sucesso, deixa claro que não está preocupado com o estrelato só para si, mas está preocupado realmente pela causa que encampa. Então, Jussara, fica aqui esse meu depoimento em defesa a essa sua sustentação da causa que realmente nos comove a todos, tá bom? Então, eu fiquei até emocionada com as suas palavras, Rogério, porque assim, a causa animal, essa busca pelo bem-estar animal é algo que realmente me transcende, né? Então, eu acho assim, eu sempre, desde o início, desde lá de 2008, vocês já fizeram conta mesmo, né? Eu calculei aqui, deu pouco Vinícius. Eu sempre digo que a gente tem que trabalhar junto, né? Juntos nós temos força. O que é que adianta alguém ir lá no canil, fazer foto e divulgar e não ter nenhum compartilhamento? Nada. Né? Aliás, esse é o menor dos trabalhos, ir até lá e fazer uma foto. O trabalho maior é realmente esse, de ter toda uma rede, né? As pessoas que querem a mesma coisa. Então, até a questão de uma ONG trabalha de uma forma, a outra faz de outra, independe. O objetivo de todas é o mesmo, né? Que é ajudar os animais, é melhorar a questão das políticas públicas. Então, a gente precisa realmente deixar de lado os nossos egos, né? Eu trabalho assim, quero que todo mundo faça assim. Não pode ser dessa forma, né? A gente precisa trabalhar juntos, pensar no bem comum, que é o bem-estar dos animais, dar as mãos e vão para cima, né? Então, de fato, é dessa forma. Eu sou muito grata pelos amigos que eu tenho, né? Pelo que até hoje, a causa animal já conseguiu construir aqui em Sorocaba, né? É algo grandioso. Esse respeito que nós temos dentro da Câmara, nas prefeituras, toda vez que tem um novo representante, a gente vai, a gente se apresenta, a gente fala, estamos aqui para ajudá-los, né? Eu costumo dizer que os protetores é uma mão de obra de graça, né? E muito qualificada, porque nós estamos nas ruas vendo o que acontece, nós sabemos qual é a necessidade dos animais. Então, se os administradores, os legisladores, eles fazem uso desse conhecimento que nós temos, todos ganham,
né? Os animais ganham. Então, isso já é um procedimento nosso. Então, toda vez que há uma mudança dos nossos representantes, da gente buscar e se colocar à disposição, né? E a imprensa é tudo de bom. Eu também sou muito grata, né? Toda vez que eu peço ajuda, falo, vamos divulgar. É uma coisa que realmente funciona. Então, eu só tenho gratidão a todos, de verdade. Tá certo. Eu quero agradecer, Flavinha, nossa editora-chefe, eu quero pedir licença, agradecer a você que está nos acompanhando aí pelas telas, né, e pelo rádio. Caiu antes. Opa! Perfeito, acabou a bateria. Então, caiu o bolinho. Ô, bolinho, nós que agradecemos. Caiu. E aí, Ju, só queria fazer um parêntese na nossa conversa, né? Muita gente, quando a Ju coloca alguma coisa sobre animais, ou de repente eu, que gosto muito de bichinho, também coloco, vai lá e coloca assim, ai, por que você não ajuda a criança? Por que você não ajuda idoso? Você deve passar muito por isso, né? Sim. Gente, quem gosta de bicho, atua pelos bichos. Quem gosta de criança, atua pelas crianças. Quem gosta de idoso, atua pelos idosos. O mundo precisa disso. Se cada um fizer a sua parte, o mundo está perfeito. O que não convém é só ter críticos. Exato. Então, cada um fazendo a sua parte, tá? Então, assim, várias vezes falam para mim, e as criancinhas da África? Eu falo, mas você se pensa nas criancinhas da África? Faça alguma coisa, eu vou te apoiar. Exato. Não precisa ir na África, né? Tem crianças aqui precisando de ajuda, tem os idosos. Você tocou, Flávia, num assunto muito importante, que eu acho que não tem muito a ver com a temática agora, mas eu acho que é relevante a gente colocar. A gente fala muito da ajuda ao próximo. Quem é o seu próximo? E aí, muitas vezes, as pessoas dizem assim, mas eu ajudo as pessoas da cidade. Mas quem é o seu próximo? É o que está do seu lado. É aquele que talvez não tenha. E aí, eu acho que são exemplos muito claros. Hoje você tem um trabalho que te garante todo mês na sua mesa. Mas o seu primo, o seu tio, um amigo que foi desempregado, não tem mais o emprego. E aí você não consegue pensar que ele é o seu próximo e você vai deixar ele passar fome? Ajuda o seu próximo. Ele Exatamente. As pessoas, às vezes, elas esquecem disso, né? O próximo é quem? É aquele que é o seu parente mesmo. É o amigo do lado, é muitas vezes o seu vizinho, que você dá todo dia um bom dia, uma boa tarde, e que, de repente, esse vizinho some. Aí você chega na porta da casa dele e você pergunta, ele vai, muitas vezes, até com vergonha. Às vezes, as pessoas têm vergonha de comentar que estão sem comida em casa, né? Que estão passando fome. Então, a gente tem que ficar também muito atento a isso, essa questão do que é o próximo, para a gente realmente ser solidário de fato e de verdade, não só nas palavras, né? Mas no gesto mesmo. Exatamente. E tem mais uma coisa. Pode falar, Ju. Normalmente, quem faz esse tipo de crítica e pergunta, por que não faz pelo outro? São pessoas que não se dedicam a causa nenhuma. Exatamente. Né? São pessoas que só fazem por criticar. Então, é assim, eu não faço, deixa eu ver o que o fulano está fazendo, porque eu quero ver se está fazendo direito. Então, assim, no início, eu ficava incomodada com isso. Hoje eu realmente já não entra por um ouvido, sai pelo outro, porque a gente tem coisas, né, muito importantes para trabalhar. Mas é triste isso, infelizmente, é uma realidade. E essa questão que o Marquês trouxe aqui, de você ajudar o próximo, né? Que às vezes ali o cachorrinho tá ali na frente da sua casa, tá morrendo de fome, que às vezes um pote de água, um potinho de ração ia fazer toda a diferença. Às vezes você tem aquele vizinho que tá passando fome, mas não. Você vai ajudar lá o caso, por exemplo, das criancinhas da África, tá? Porque você achou bonito, achou legal nas redes sociais. Mas ajude as criancinhas da África, mas olha todo mundo que tá perto de você e os que estão sofrendo. Com certeza, Flávia, com certeza. Paulinho, Germano, tem mais alguma coisa? Ju, tem algum bichinho para você mostrar pra gente aí na live? Como que eu faço para mostrar? Peraí. Tem o Pepeu, vamos fazer a campanha do Pepeu, hein? Vamos fazer a campanha do Pepeu? Vamos começar agora. O Pepeu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu sou meio analfabeta virtual, gente. Vocês já perceberam? O Pepeu tá no canil, Ju? Tá lá no canil, Como que é o Pepeu? Conta pra gente. O Pepeu, ele é extremamente medroso, igualzinho a Medrosinha que a gente postou outro dia. Ele
tá desde 2018 no canil. E vamos ver. Será que dá para ver? Tá fora, um pouquinho mais para cá. Gente, ainda que não, doida. Ju. Aê. Olha o Pepeu. Ó, o Pepeu. Ele só fica nessa casinha, Flávia. Até para Ele fazer não sai xixi, da casinha. não sai. Para fazer xixi, para fazer as necessidades, para comer, é só na hora que o pessoal do canil não está mais lá. Tem uma foto Ele é dele idoso aqui, pequeno, ó, que ele tá né? com o cido. Ele tem uns 6 anos. Ah, não é idoso. Ai, Ó, tá tá com com o cido. Cido. É. Olha lá o amigo do Cido. Ó. Um Bora cachorro adotar o pequeno. Pepeu. Vamos Ele é adotar o muito Pepeu, gente. Vai para a página Flávia, essa posso semana. falar Né? da nossa campanha de ração, de arrecadação Por de favor. ração? Então, a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, está com uma campanha de arrecadação de ração que é destinada às ONGs e aos protetores. A nossa preocupação foi com as famílias, né? Porque o protetor, ele não vai abandonar o animal. Ele vai se ver na situação difícil também, mas vai fazer uma vaquinha, vai correr atrás. Nós nos preocupamos com as famílias que, se estiverem dificuldades, pode ser que abandone, né? Então, a gente fez uma campanha pelas ONGs, pelo Gamar e pela Anjos, com apoio de vários protetores, e a gente está arrecadando ração que é destinada às famílias, tá? A gente, em 10 dias, nós arrecadamos 1 tonelada de ração, e já foi distribuída, E agora, eu não tenho os números agora para passar, mas a gente está arrecadando e já está fazendo as entregas. Então, na página das ONGs, tem lá os postos de arrecadação, e então a gente pede, né, para as pessoas que puderem doar, para que façam essas doações nesses locais, para que a gente possa continuar ajudando as famílias que têm animaizinhos. Então, nos posts que estão nas 2 páginas, lá tem os postos de arrecadação. Em vários bairros a gente tem. Eu mando para você também, para vocês poderem, se vocês puderem compartilhar, colocar na página. Porque tem muitas famílias entrando em contato, pedindo essa ajuda, né? E a gente só consegue ajudar se a gente arrecadar previamente. Perfeito. Germano, Paulinho, tem mais alguma coisa? Eu fico feliz em saber. Germano, cadê seu cachorro? Que é uma causa bacana, né? Tá lá no corredor, senão deixa eu fazer a live. Hoje eu tô sozinho em casa, realmente, nessa pandemia toda, e aí, às vezes, eu fico pegando assim, se eu tivesse minha Jolie aqui, mas não tem mais, hoje eu não tenho mais condições, eu tô me dedicando ao projeto do doutorado, eu não fico em casa o tempo inteiro, não sei agora, e eu fico depois com pena. Gente, como é que vai ser? Então, acho que deixa passar tudo isso, quando isso terminar, e eu fico assim, eu preciso ter realmente um animal na minha casa, eu acho que vale a pena. Eu convivo com animais dos meus amigos, sempre. Minha irmã tem animal em casa, eu chego lá, eu também fico ali brincando, eu tenho amigos que têm, mas ainda não dá, mas vai dar certo. Vai dar Logo, certo. Logo, vai dar certo. É importante isso tem também, porque o animal sofre muito de ficar sozinho. Se tem. Se eu ouvir os latidos, né? Peraí que eu vou pegar. Pega aí. Cacau. Meu Deus. A Cacau. Como que é a história dela? Aqui, a Cacau veio de um canil clandestino. Olha lá, Cacauzinha, fala oi. Ela é extremamente medrosa. Olha aqui, até no colo, olha, toda sem jeito. Fala oi lá, Cacau. Olha lá, Cacauzinha. Sua mãe é meio sem noção. Olha lá, falei oi. Fala oi, gente. Que belezinha. Toda medrosa. Então, ela é de um canil clandestino. Tem a Kiri aqui também, ó, aloprada, trombadinha. Fala oi. Ai, essa daqui também veio de um canil clandestino. Aí lá fora tem mais 3, né? Tem mais 3. Numa próxima eu mostro todos. A próxima isso. Quando a gente vai falar dos cachorros, Ju, que eu vou chamar você mais vezes, já coloca um assistente. E eu separo um bichinho também. A gente faz uma live pet. Legal. Mas então tá bom. Muito obrigada, Ju. Obrigada pela participação. Obrigada por entrar aqui com a gente. Eu te convido para vir mais vezes. E o ouvinte Sorocaba à disposição para ajudar nessa rede de compartilhamento.
Gente, fiquei muito feliz com o convite, Flávia, e foi muito bom, né? Agora fluiu aqui, no início eu desapareci, peço desculpas, mas foi muito bom. Eu acho que vocês têm um papel fundamental nessas campanhas todas que a gente faz, tá? Muito, muito obrigada mesmo. Gratidão imensa. Obrigado, Ju. Bom te ver. Obrigada. Sucesso. Obrigada. É isso aí. Vamos dar continuidade aqui à edição do jornal, né? Germano, como que está a situação do Covid? Então, você está bem complicado, porque assim, estamos agora, nesse momento, atualizado agora por volta de umas 5 horas da tarde, estamos com 71.886 casos confirmados no Brasil, tá? 71 mil casos. 71 mil. Passamos a meta, passamos 5 mil mortes já. Passamos a China, no caso. Tá? Passou 5 mil mortes? Meu Deus. 5 mil, no total 5.017. Brasil inteiro. Temos, a parte boa, temos 32 mil casos, 32 mil casos que se recuperaram, que se salvaram, que conseguiram retomar a vida normalmente, né? Agora o fato alarmante que eu vi é o seguinte: em 24 horas nós tivemos, de ontem para hoje, em 24 horas, temos 5.385 casos, 474 mortes. Bastante, né? Em 24 horas, 400 mortes? Sim. 474, quase chegamos a 500. Bastante, né? Então, volto o conselho, fique em casa. Agora, use máscara. Álcool em gel, lavar as mãos sempre, o momento todo, né? Não ter contato. É interessante isso, não ter contato com olhos, nariz e boca com a mão. Eu achei engraçado porque, assim, eu saí, essa semana fui no supermercado, e eu achei engraçado que a mulher fez tudo certo. Eu tava olhando, não deu como para não observar isso. Ela fez tudo certo. Ela pegou, saiu do hipermercado, entrou no carro, só que aí começou a parte errada, porque no momento que ela fez, abaixou a máscara, pegou a mão, coçou o nariz, coçou o olho. Eu olhei e falei, pera, pra quê? Fez tudo certo e acabou agora no final estragando com tudo. Gente, se tiver alguma contaminação, ela se contaminou nesse caso. Eu vou colocar algo para vocês que eu acho que é importante. Assim, a gente bate muito, né? Mas é difícil. É uma cultura que não é nossa. Nós não estamos acostumados à mudança de hábito. Então, eu acho que a gente vai demorar muito, mas muito tempo para a gente poder ter um hábito diferente. Isso não é nosso. Profissionais de saúde sabem a dificuldade que tem de você poder se adaptar com algo que te tira a possibilidade de respirar adequadamente. Pessoas se sentem presas, aquela sensação de claustrofobia, e a gente vai ter que realmente entender, a gente vai ter que achar formas alternativas da gente ter esse hábito incorporado dentro da gente. Minha sugestão: todos estão com as suas máscaras? Estão com elas aí? Então, comecem a passar mais tempo dentro da sua casa com a sua máscara. Comece a criar o hábito. Pega a máscara por aqui, ó. Isso. Comece a criar o hábito de passar tempo fazendo um treinamento em casa com as suas máscaras, como a gente está fazendo agora, né? Ninguém está me vendo, mas eu estou de máscara. De você começar a treinar para quando você for para a rua, você literalmente não ficar pegando aqui, querendo coçar por aqui, querendo coçar aqui, querendo coçar embaixo. Existem alternativas que eu acho que a gente precisa levar em conta, principalmente quando você tem máscaras, que elas têm um elástico que machuca a sua orelha. Então, você vai ter que achar formas de adaptar este instrumento à sua personalidade, né? Essa do Schoenfelder, por exemplo, ela é interessante porque ela cobre praticamente toda a parte daqui da lateral do rosto. Vai lá, Schoenfelder, você é o nosso modelo. Né?
Eu tenho várias aqui em casa que o elástico ele não pega atrás da orelha, mas ele pega aqui na nuca e por cima da cabeça. É uma forma que eu encontrei de não ficar mexendo, né? E você tem que ir treinando, gente. Você precisa se adaptar a essa realidade. As coisas mudaram, é uma nova forma de encarar uma realidade, é um novo, vai ser um novo normal para proteger a mim e para proteger você, né? E mudança de hábitos geralmente é assim, são hábitos, né? E hábitos a gente muda quando a gente treina e é uma forma de fazer diferente. Um outro comentário que eu quero fazer, não menos ou mais importante, é a percepção que as pessoas têm em relação a usar a máscara quando você sai de casa. Eu tenho ido, geralmente, à rua fazer duas coisas. Ir à farmácia, repor as minhas vitaminas e vou aos mercados pequenos aqui do meu bairro para poder repor os meus mantimentos. E aí eu fiquei muito chocado no final de semana, num determinado bairro que eu fui, e não tinha ninguém no mercado, ninguém, nem um atendente, nem o caixa, nem o cara da açougue, e nem as pessoas usando máscara. Eu era o único alien dentro do supermercado usando uma máscara vermelha que chamava atenção, e as pessoas me olhando, eu falei, gente, eu devo estar parecendo um alien realmente, e ninguém tinha. E eu cheguei para a menina do caixa e perguntei, e aí, como vocês estão aqui? E ela fez assim, não entendi a pergunta. Aí eu fui logo direto, como que vocês estão se protegendo do coronavírus aqui no supermercado ao longo do dia do seu trabalho? Ela falou assim, como pode? Porque o mercado não disponibilizou máscara, nós não temos um visor de acrílico como alguns mercados têm. O álcool em gel, quando termina, eles demoram a repor. Não tem um álcool específico para limpar os carrinhos, ou seja, as pessoas estão ali à mercê. E aí eu faço as minhas inferências. E eu tive que passar ainda no outro supermercado. Que, na verdade, não é supermercado, é um... Eu vou falar o nome, né? Que não tem problema falar isso. Eu fui no Oba. Eu precisava ir no Oba. Quando eu cheguei no Oba, todo mundo tinha máscara. Todo mundo. Pessoal e luva. E aí eu fico fazendo assim, qual que é a relação? O mercadinho de bairro menos favorecido e um outro, as pessoas têm essa percepção, não sei se vocês têm, mas o que fica aparecendo, ou que é informação chega de maneira diferente, ou que as pessoas têm uma percepção totalmente diferente do que é isso, ou que realmente as pessoas não têm interesse em aceitar que uma máscara tem sim o seu sentido, o seu significado, ela protege. E aí, muitas vezes, as pessoas vão falar assim, ai, que comentário mais preconceituoso. Quer dizer o quê? Que a pessoa favorecida tem condições de usar a máscara e ela usa, e a pessoa desfavorecida não tem? Nada disso. A máscara, todo mundo tem condições de usar, porque já foi explicado várias vezes como que você pode fazer a sua. Várias maneiras, né? Então, eu acho que está faltando realmente um pouco da conscientização das pessoas. E aí, o que eu acho mais engraçado são aquelas pessoas que batem palma para os profissionais da saúde que morrem, mas continuam saindo na rua sem máscara, continuam indo para os parquinhos fazer caminhada, continuam sentando nas calçadas para poder bater papo, continuam fazendo os seus bailes funks, enfim. Mas aí quando chega... Muito importante, Paulo. Lindo, né? Ou seja, você é mais uma daquelas pessoas que não se cuida, mas você coloca em risco a vida das outras pessoas que vão para o hospital, e tem pessoas que estão que se prepararam para isso, mas estão correndo risco todos os dias, e elas estão indo embora, elas estão morrendo, e você, que não está usando sua máscara e não se protege, pode estar infectado, porque muitas vezes você tem o vírus dentro de você, mas você não se manifesta e você está colocando em risco a vida de outras pessoas. Então, fica a dica, presta atenção, coloca a mão na consciência, porque é a coisa mais séria do que a gente imagina. E aí, Paulo, deixa eu só dar mais uma desabafada claro. aqui, porque agora, né, pegou pesado aqui. Vamos parar de ficar pedindo para abrir as coisas se a gente não tem condição de mudar o hábito. E esse recado fica para quem quiser entender. Não dá para a gente abrir as coisas onde a gente não tem condição de manter o lugar aberto. E o lugar aberto é o quê? Que dê condições para as pessoas se protegerem. Vou abrir espaços públicos para as pessoas se aglomerarem e não dou condição para as pessoas usarem máscaras, não crio um ambiente seguro e saudável para as pessoas ficarem a pelo menos 1 metro de distância uma das outras, não sigo as recomendações,
que está acontecendo, meu povo? Vamos colocar a mão na consciência? Porque ficar em casa é a recomendação? E aí, nessa hora, a gente fica bem assim. Se você não sabe o que você está fazendo, tome a opinião das pessoas que sabem. Procure um conhecimento técnico para que as pessoas esclareçam o que está acontecendo. Pare de ficar achando que isso é uma gripezinha, que isso vai passar. Vai passar, sim, daqui a um bom tempo. Mas se você mudar a sua consciência, se você mudar a sua opinião em relação às coisas, e você começar a se colocar no lugar das pessoas. Colocar no lugar das pessoas é assim, se fosse eu. Sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão, e assim sucessivamente, seu namorado, sua namorada, né? Então, vamos ser mais conscientes? Eu acho que está na hora da gente, quanto comunicador público, que fala de interesse público, começar a dizer para as pessoas um pouco das verdades. A gente é muito bonita, a gente doura pila, é muito coraçãozinho, mas vamos começar a dizer aquilo que precisa ser dito. Não dá para brincar com essa situação de coronavírus. Agora eu fiquei com medo do Paulo. Mata e mata mesmo. As pessoas ainda não conseguiram ver o que acontece dentro de um corpo humano depois que o Covid se instala, essa pessoa não consegue se recuperar e como que ela fica. As pessoas ficam batendo, que a grande mídia fica só postando notícia de caixão, notícia de morte e notícia de gente com o olhinho tampado que eu não posso mostrar. Mas a situação só vai ser mudada quando as pessoas perceberem que elas podem estar no lugar daquelas que estão ali. Falei. Paulo, dado do Paulo Marques. Eu quero dizer duas coisas do seu comentário. A primeira é que você está coberto de razão, né? E essa razão toda me dá até medo. Né, da forma como você fala, porque você elucida de uma forma muito bem. A gente precisa repensar as formas que a gente está se utilizando nesse momento para salvar vidas. Eu digo, Vinícius, que nós somos pessoas que temos credibilidade nas nossas falas. Eu acho assim. Se as pessoas que me ouvem Paulo Marques e não acreditam no que eu falo, que me conhecem, como que elas vão acreditar no Germano, na Flávia e você? A gente está falando para quem nos conhece. Exatamente. Eu não sou profissional da saúde. Eu sou formado em comunicação social. Mas, antes de eu me formar, eu estudei enfermagem. No meu último semestre, eu fui convencido a desistir porque o meu preceptor disse para mim que eu era uma pessoa muito inquieta para eu poder trabalhar na enfermagem e que eu deveria trabalhar muito mais com o público, onde eu poderia expressar toda a minha criatividade. Ok. Mas durante os 3 anos e 8 meses que eu fiquei dentro de um curso de enfermagem, eu aprendi muito. Sem contar que na minha família, a maioria das pessoas são profissionais da saúde. Sem contar também que a gente convive com grandes profissionais da saúde nessa cidade todos os dias. Nós, da comunicação, temos fonte. A gente não chega aqui para você para contar alguma coisa que a gente acha que pode ser verdade ou não. A gente vai atrás da fonte técnica, a gente ouve o infectologista, o virologista, o médico, o profissional da saúde pública, o profissional da saúde coletiva. A gente não ouve aquele que acha que pode ser porque ele ouviu que alguém disse tal coisa, sem propriedade, sem pesquisa, sem estudo e sem confirmação. Então, gente, vamos colocar a mão na consciência e dar credibilidade para aqueles profissionais que realmente sabem do que estão falando. E outra, acreditem, porque a coisa é mais séria do que a gente está colocando aqui. Eu queria comentar, nessa fala do Paulo, sobre o técnico de enfermagem que faleceu na Unimed por Covid. E ele saiu aplaudido de lá pelos colegas. Na hora que passou o carro funerário, a turma começou a aplaudir, fizeram um corredor de aplausos. Muita gente está em casa aplaudindo todas as pessoas que fazem os serviços essenciais. Está aplaudindo os enfermeiros, está aplaudindo os médicos, está aplaudindo os motoboys, está aplaudindo o lixeiro, que são muito importantes, são serviços essenciais, mas não fiquem só no aplauso. Façam a parte de vocês. Perfeito. Poupem essas pessoas. Flávia, muito bem. Poupem essas pessoas, entendeu? Façam a sua parte. Ficar só de aplauso não resolve. Essas pessoas, elas não voltam mais. Essas pessoas eram arrimos de família. O que é o arrimo de família? É aquela pessoa que é a única que tem condições de trabalhar e manter uma família de 3, 4, 5 pessoas, muitas vezes com um salário mínimo, tá? E viver hoje
com salário mínimo no Brasil para sustentar uma família de 3, 4, 5 pessoas é muito duro. E essas pessoas boas estão indo embora. Essas pessoas se dedicaram uma boa parte da vida delas para estarem lá. Essas pessoas não tiveram uma escolha do tipo, eu sou profissional da saúde, eu não posso. O que elas fizeram escolha é quando elas escolheram ser médicos, é quando elas escolheram ser enfermeiros, escolherem serem técnicos de enfermagem, serem biólogos, serem professores de educação física, sejam nutricionistas, fisioterapeutas. Todos os profissionais da saúde hoje estão correndo risco de vida sério para poder fazer o quê? Deixar a gente saudável e vivo. Porque não é só estar vivo. Não é só estar saudável, a gente tem que estar vivo. Né? Perfeitamente. Vale lembrar que as pessoas estão não dando estou falando da gente, né? Exatamente, mas só complementando, quando eu falo de aplausos, não estou falando desses corredores nos hospitais, que são pelos profissionais da saúde. Eu estou falando dos aplausos dentro dos condomínios, dos prédios, tá? Sim. É uma ação bonita? É uma ação bonita. Mas vai aplaudir esse pessoal, também contribua com o trabalho deles. Faça parte de vocês. Fique em casa, evita, não faz churrasco, não faz festança, é aniversário? Muda o aniversário para o ano que vem. Entendeu? Faça parte de vocês. Sim. E máscara e álcool gel. É a solução. É o melhor jeito de vocês homenagearem esses profissionais. Máscara e álcool gel, gente, isso é verdade. Juntos em casa. Fique em casa. E por falar, a gente falou da Covid, né? Agora vamos comentar sobre a paralisação dos ônibus, Germano. Chegou alguma outra nota? Então, até o momento, o Superior Tribunal de Justiça, o que ele determinou, né? Que os ônibus voltassem a circular. Com isso, hoje, por volta de 5 horas da manhã... 40% da frota. 40% da frota voltou. Então, os ônibus estão com a frota reduzida, lógico, né? E estão circulando, né? Daí, Flávia, até você viu a imagem, né? Mandou para mim e tem até o ônibus circulando com cartaz, né? No vidro, no para-brisa, né? Você pode falar mais sobre isso, o cartaz? Não, eles estão com cartaz falando que não receberam, que estão trabalhando sem salário, tá? Esse rolo do salário, das demissões, está havendo uma tratativa aí com o sindicato, a UBS, a Consor, tá? E desde a semana passada, devido a essas tratativas, devido a algumas demissões que foram feitas por telegrama, houve a paralisação. Então, na quinta, eles paralisaram do meio-dia às 4, e na sexta, quando começou a vir os telegramas de demissões, eles paralisaram de vez. Voltaram e parece que estão ainda em tratativa, a gente espera que resolva. O consórcio e a ST1, por um lado, fala que está com problema na arrecadação, na verba, porque caiu muito movimento, então não está conseguindo manter a equipe, né? Está tendo que demitir. Por outro lado, o sindicato quer rever isso. Então, assim, a gente espera realmente que isso se resolva. E a nota do sindicato que nós recebemos até então, ele fala que se não prosseguir as tratativas, poderia haver uma nova paralisação amanhã. Ainda não recebemos nenhuma informação a respeito disso, né, Germano? Germano caiu. Caímos. Ainda não Voltamos. Não recebemos nenhuma informação a respeito disso, mas até hoje estava funcionando normalmente 40% da frota. Exatamente. Todo dia, né, está tendo um novo desdobramento por parte do sindicato, uma nota, né? Daí também entra a prefeitura na justiça e também toda a situação que está acontecendo hoje na cidade. É uma situação de incerteza, né? Cada vez maior, porque ninguém sabe mais como que vai ser amanhã, se o transporte vai estar disponível, se o transporte estará de fato funcionando, qual a frota que vai estar à disposição da população que precisa. Então é uma situação que cada vez mais gera incerteza, não só na população, mas também por parte da prefeitura e também do sindicato dos rodoviários, né? Porque como que a gente vai saber como que vai lidar amanhã? Eu espero que se resolva da melhor maneira, né? Que eles estão aí vendo a questão do salário, vendo a questão de reverter as demissões, e também, por outro lado, a Consor alega que diminui a arrecadação. Então, eu espero que eles consigam chegar numa tratativa, resolvam da melhor maneira e que as frotas possam voltar a rodar até para a população aí que está trabalhando muito mais ainda nos serviços essenciais e dependendo disso. Perfeito. Tá? Eu vou encerrar nossa edição do jornal, porque, assim, foi maravilhoso estar com vocês.
tá? Obrigado, Paulo Marques. Obrigado, Germano Schonfelder. Obrigado, Vinícius. Valeu. Obrigado, Bolinho, que caiu. Obrigado, Ju. Ju, obrigado. E sexta-feira? Tem mais. E sexta-feira nós teremos mais aí. É né, nóis, Paulo? mano. É nóis, mano. Tamo junto. Você que é microempresário, sexta-feira, se liga nessa página, porque a gente vai falar com uma pessoa do Sebrae. Ele vai dar dicas de ideias, como continuar movimentando seus negócios em situação de pandemia. Aproveita, escreve a sua pergunta. Obrigada a todos, uma boa noite. Gente, que a gente faz uma pesquisa muito bacana e traz para você. Gente, boa noite, obrigado por você estar até agora conosco e fique em casa, se puder. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Beijos a Obrigado todos. por tudo. Fiquem em casa, usem máscara. Tchau, Vinícius.